A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Qual é o caminho para nos tornarmos verdadeiramente humildes? Vamos aprender com o Padre Leonardo Wagner. Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo. Na nossa meditação de hoje, nós vamos falar sobre a humilhação. Veja que há uma grande diferença entre humildade e humilhação. Veja bem, ó Jesus, que vos humilhastes por mim até a abjeção, ensinai-me a humilhar-me por vosso amor. Veja que a humilhação, ela acontece com todos os homens. Todas as pessoas, em algum momento da vida, ou em muitos momentos da vida, ou às vezes a vida toda, são humilhadas por diversas formas, por preconceito, ou porque as pessoas não se amam, né? Então acabam ofendendo umas às outras. Isso não faz da pessoa humilde. Eu posso ser humilhado, eu posso ser desprezado, as pessoas podem falar mal de mim, mas isso de forma alguma me faz humilde. Porém, nós rezamos aqui no início, ó Jesus, que fostes humilhado por mim, fazei também que eu seja humilhado. Ou seja, ser humilhado como Jesus é a fonte da verdadeira humildade. Muitos querem ser humildes, mas poucos aceitam a humilhação por amor a Deus. Até pedem, com muito fervor na oração, a graça da humildade, mas jamais pedem para aceitar as humilhações. Então, a humilhação, na verdade, por si mesma, como eu falei no início, ela não nos torna humildes. O que é que nos torna humildes? Aceitarmos as contrariedades, aceitarmos as humilhações por amor a Deus. Na prática, o que é que isso significa? Significa não partirmos imediatamente para a autodefesa, em primeiro lugar. Suportar em silêncio as injúrias, suportar com paciência aquelas pessoas que não nos suportam, ou que nos rejeitam, ou que nos atacam. Veja que esse exercício foi profundamente exercido pelos santos. Se nós lemos a vida de qualquer santo, nós vamos ver na vida deles humilhações. Humilhações por parte dos perseguidores, humilhações por parte dos irmãos, às vezes até dos irmãos da comunidade religiosa, por parte da família. E Jesus falou isso no Evangelho. Jesus nos preveniu: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Não como a espada que depois, no futuro, Maomé veio trazer, né? A espada de matar pessoas, mas a espada da divisão, onde numa mesma casa o pai estará contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra, etc. Jesus fala isso no Evangelho. O que é que significa? Que quando uma pessoa da família adere a Nosso Senhor, quando aquela pessoa passa a viver o Evangelho de forma mais radical, deseja ser católico de verdade, ela é perseguida, ela é incompreendida, e isso gera humilhação. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo agora, você já tenha sofrido isso. Você que é jovem, sofrido incompreensões dos seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, dos seus pais, dos seus irmãos, por não entenderem o que você está fazendo. Por exemplo, você que é uma moça
que sempre se vestiu de modo não modesto, usando shortinhos, calças jeans apertados, etc. Então, você, tocada pela graça de Deus, começa a se vestir com modéstia, começa a se vestir com pudor, começa a exalar a feminilidade e a beleza da modéstia cristã. E aí todo mundo começa a humilhar. Lá vem aquela Carola beata, está se vestindo como velha, para que esse véu, você cor da vovó, não sei o quê, né? Ou então o rapaz que antes talvez fosse, enfim, uma palavra aqui que eu não posso falar, né? Mas que ficava com um, ficava com outra, né? E de repente ele deseja ser casto, deseja namorar sério, deseja namorar de forma pura, né? Deseja casar direitinho, formar uma família. Então os colegas acabam perseguindo, humilhando, falando uma coisa, falando outra. Enfim, aqueles que se dispõem a viver uma vida mais conforme o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo são humilhados. Então, isso pode ser aproveitado para que eu seja humilde, silenciando, não fazendo uma briga, não fazendo uma confusão. E tem outra coisa a mais. Santa Teresa de Ávila, grande Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, que uma mulher de profunda oração, uma mulher de grandes dons místicos, ela tinha um ensinamento muito interessante. Sofreu muitas humilhações durante a sua vida, quando ela resolveu viver a sua vocação de modo mais profundo, né? Reformar o Carmelo, de diversos tipos. E as pessoas atacavam ou falavam mal dela. E ela nunca retrucava, ela nunca ia se defender ou se justificar, porque ela dizia: eles nunca falaram mal de mim mais do que o que eu mereço. E você fica pensando, nossa, mas ela era uma santa. Exatamente, que sirva de exemplo para a gente. Porque nós só temos como nosso uma única coisa: os nossos pecados. Fora os nossos pecados, tudo foi Deus quem nos deu. Então, o nosso pecado nos torna abjetos, nos torna profundamente indignos de elogios e honras. Entendeu? Um só pecado venial, voluntário, ele é mais grave do que qualquer desgraça do universo, porque é uma ofensa ao Deus Criador. Então nós somos desprezíveis, nós não merecemos, o que nós temos é por misericórdia. Jesus mereceu por nós na cruz, e nós, unidos a Jesus por amor, quando fazemos obras de amor, o fazemos pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos inspira o querer e o executar, nos diz São Paulo. Há uma heresia que, no passado, né, dizia que nós, pelo nosso próprio esforço, poderíamos ser santos, bastava a gente se esforçar, usar a inteligência, usar a força física, usar a boa vontade. Essa heresia chama-se pelagianismo. Algumas pessoas ainda continuam um pouco com essa mentalidade: se eu me esforçar eu consigo. Consegue não. Com a graça de Deus, sim. Sem a graça de Deus, não. Então, se alguém nos ataca, se alguém nos humilha, talvez a pessoa não tenha razão no que está falando. Ela está errada. Eu não sou isso. Mas lembre-se, se ela soubesse o que você já fez na vida, se ela soubesse os pecados que você já cometeu, talvez a sua humilhação seria maior, né? Então, que a nossa própria vida, nosso próprio exame de consciência nos leve a uma profunda e verdadeira humildade. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Do desejo de ser amado, estimado, procurado, livra-me, Senhor, do desejo de ser honrado, preferido e louvado. Livra-me, Senhor, do desejo de ser aceito, aprovado e adulado. Livra-me, Senhor.
teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça que reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim. Do temor de ser humilhado, desprezado, rejeitado, livra-me, Senhor, do temor de ser esquecido, caluniado, injuriado, livra-me, Senhor, do temor de ser escarnecido, ridicularizado. Livra-me, Senhor. toca o meu coração, orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça que reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, reina em mim, Jesus, Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, iniciando aqui o capítulo 7º do Evangelho de São João, nós vemos
que aquilo que antes era uma polêmica com os judeus, no capítulo 5, agora já se torna uma perseguição acirrada. O Evangelho começa a falar claramente dos judeus que querem matar Jesus. E Jesus se esconde. Se esconde não porque ele é um covarde, mas se esconde exatamente porque ele quer, antes de cumprir a sua missão, morrendo na cruz, deixar a sua mensagem e pregar, sim, dizer a sua verdadeira identidade para que nós creiamos. E esta é a mensagem deste Evangelho. O Evangelho quer nos dizer quem é Jesus a partir da sua origem. Veja, o Evangelho de São João, ele começa com o primeiro capítulo, prólogo, onde claramente a origem de Cristo é dita de uma forma que é difícil dizê-la de forma mais explícita. Ele é a palavra eterna, ele é o Filho do Pai que existe desde toda a eternidade. E esta palavra se fez carne e habitou entre nós. Este é o prólogo que culmina com o seu último versículo, versículo 18, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, aquele que está voltado para a intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Veja só, aqui está a realidade. Ele vem do Pai, ele está com o Pai, ele está voltado para o seio do Pai, na intimidade do Pai lá no céu. E agora, ele veio de lá para nos dar a conhecer. Isto é uma realidade que constantemente é martelada pelo Evangelho de São João. A origem de Cristo. Ele não é um ser humano que, refletindo, buscando a Deus, finalmente encontrou Deus. Não. Ele é o próprio Filho unigênito que veio para nos dar testemunho daquilo que ele viu, daquilo que ele viveu, daquilo que ele sabe por direto conhecimento. No Antigo Testamento havia uma profecia que dizia que viria um profeta. Moisés, quando ele morreu, ele era um ser humano privilegiado, extraordinário, eleito, ele foi escolhido por Deus para ter uma experiência de Deus como que direta. Mas mesmo assim a experiência de Moisés, por mais direta e extraordinária que tenha sido, não era uma experiência face a face. Moisés, para experimentar Deus, ele teve que entrar numa caverna, ficar olhando para o fundo da caverna. Quando Deus passou, tirou a mão, o reflexo reverberou no fundo da caverna, ricocheteou no rosto de Moisés e Moisés então ficou iluminado. É toda uma geografia confusa para dizer o seguinte: o máximo que um ser humano tinha conseguido foi o que Moisés conseguiu. No fim da vida de Moisés, a profecia diz: enviarei um profeta como Moisés. E o povo de Israel esperava esse profeta. Esse profeta que ninguém sabia de onde viria, mas ele viria. Pois bem, Jesus realiza essa profecia superabundantemente. Ele é muito mais do que o profeta esperado. Ele é o Filho que viu Deus face a face e veio nos contar e revelar. Vejam, ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo Moisés. Mas nós estamos diante daquele que viu a Deus porque ele é o Filho unigênito e ele vem para nos revelar o Pai. A palavra que é usada ali no prólogo de São João, capítulo 1, versículo 18, é exegesato. Ele é o exegeta do Pai, ele é o intérprete do Pai, ele que nos conta os segredos do Pai. Portanto, o acolhamos. Aqueles que não têm fé querem matá-lo. Aqueles que têm fé acolhem o Cristo. O incômodo Cristo, que nos transformará, mas na verdade irá nos iluminar e nos contar os segredos do Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Jesus está aqui. Falarei sem medo ao seu ouvido. Contarei as coisas que há em mim e que só a Ele interessarão. Ele é o mais bonito para mim, tão perto de mim, tão perto de mim, que até o posso tocar. Jesus está aqui. Não busque a Cristo lá no alto, nem o busque na escuridão. Muito perto de ti, em teu coração, podes adorar ao teu Senhor. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até o posso tocar. Jesus está aqui. Olha ao teu lado, caminhando, passeando entre a multidão. Muitos cegos são, porque não o veem, cegos de cegueira espiritual. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até o posso tocar. Jesus está aqui, tão perto de mim, tão perto de mim, que até o posso tocar. Jesus está aqui. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. Amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus disse a seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Número 2196. Em resposta à pergunta feita acerca do primeiro dos mandamentos, Jesus diz: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu espírito e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O apóstolo São Paulo o recorda: quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Ei, veja como o sol nasce para todos, sem distinção. Ei, veja a natureza que alimenta nossa mesa, sem distinção. Vamos copiar a vida, esquecer um pouco de nós, ajudar a quem precisa, todos juntos em uma só voz. Vem, irmão, me dê a mão, abra o coração. O amor ao próximo é amar a Deus também. Vem, irmão, vamos dividir, a missão está aí. É a sua vez de fazer alguém e Deus sorrir. Sorrir, sem limites pra ir. Ei, sempre há uma chance pra recomeçar de onde alguém desistiu. Vamos copiar a vida e esquecer um pouco de nós, ajudar a quem precisa, todos juntos em uma só voz. Vem, irmão, me dê a mão, abra o coração. O amor ao próximo é amar a Deus também. Vem, irmão, vamos dividir, a missão está aí. É a sua vez de fazer alguém. Vem, irmão, me dê a mão, abra o coração. O amor ao próximo é amar a Deus também. Vem, irmão, vamos dividir, a missão está aí. Vez de fazer alguém e Deus sorrir. E Deus sorrir. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 4 de abril, nós fazemos memória de Santo Isidoro de Servilha, ele que foi bispo e doutor da Igreja. Nasceu no ano de 560, em Servilha, na Espanha. Ele teve outros 3 irmãos, Leandro, Fulgêncio e Florentina. Os 3 irmãos também se tornaram santos. São Leandro era mais velho, e São Fulgêncio, que também se tornou bispo, e Santa Florentina, estes tomaram a vida religiosa. Assim, Santo Isidoro de Servilha perdeu seu pai logo na infância e São Leandro, que era o irmão mais velho, ficou responsável por sua educação, inclusive a educação religiosa. É interessante que Isidoro ele tinha dificuldades para aprender. Ele preferia deixar as aulas e ir passear no campo.
porque já não encontrava assim aquele gosto e facilidade para com os estudos. Com esta dificuldade, ele foi pedir conselhos, seja para São Leandro, seja também para outros professores de seu tempo, que explicaram a ele que para um reto desenvolvimento intelectual era preciso duas coisas. A primeira, oração, porque pela oração nós pedimos a graça de Deus e as luzes do Espírito Santo. A segunda, disciplina. Era preciso uma vida de disciplina. E nós podemos dizer que Isidoro de Servilha, ele aprendeu a aprender, seja por uma vida de oração e contemplação, seja também por uma vida de disciplina. E a partir disto, Santo Isidoro desenvolveu-se intelectualmente como ninguém de seu tempo. Estudou grego, latim, hebraico, teve acesso a inúmeras obras dos séculos passados e pôde assim reunir diversos escritos, traduzir outros. Uma de suas famosas obras, chamadas Etimologias, ele trata de diversos assuntos. E assim, Santo Isidoro, depois de ser educado pelo seu irmão São Leandro, se tornou padre, e São Leandro, que era bispo de Servilha, morreu, e automaticamente então nomearam Isidoro como o bispo de Servilha. E ali ele desenvolveu um episcopado muito fecundo, seja com concílios, seja também desenvolvendo a educação religiosa de seu povo. Ele formou uma espécie de comunidade de ensino para o clero e também para as ordens religiosas, o que seria aqui uma espécie de seminário, que só séculos depois vai aparecer estruturado na história da Igreja. Santo Isidoro de Servilha, pelos seus ensinamentos e pela sabedoria que tinha, se tornou referência pelos séculos futuros, principalmente na Idade Média. Assim, Santo Isidoro, ele é a ponte entre a Antiguidade e a Idade Média, um homem de profunda cultura, que é então denominado na Igreja como doutor. Doutor porque se abriu ao Espírito Santo e permitiu que a graça de Deus acontecesse na sua vida. Dele nós aprendemos, se queremos, de fato, frutificar numa vida intelectual, nós precisamos de oração e disciplina. Este foi o segredo de Santo Isidoro de Servilha, que depois, como bispo, nunca fugiu dos momentos de oração e de contemplação. Peçamos a sua intercessão. Ele que morreu no ano de 636, está no céu e reza por nós. Que o Espírito Santo nos ilumine a escolhermos sempre o caminho da verdade e não o caminho da mentira. Santo Isidoro descobriu sua verdade maior no Cristo nosso Senhor. Rezemos com você e por você. Ouvi, ó Deus, as nossas preces na comemoração de Santo Isidoro, para que sua intercessão ajude a Igreja, por ele alimentada com a vossa doutrina, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Isidoro de Servilha, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode
ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido, força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos, brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão, mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, a luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, quem é? É claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. A referência a Maria une não só os cristãos comprometidos, mas também os simples fiéis e até os que estão afastados, para os quais, com frequência, ela constitui também o único ligame com a vida eclesial. Sinal deste comum sentir do povo cristão para com a Mãe do Senhor são as peregrinações aos santuários marianos, que atraem durante todo o ano numerosas multidões de fiéis. Em todos, a memória de eventos ligados ao recurso a Maria transmite a mensagem da sua ternura materna, abrindo o coração à graça divina. Estes lugares de oração mariana são testemunho estupendo da misericórdia de Deus, que chega ao homem por intercessão de Maria. Milagres de cura corporal, de resgate espiritual e de conversão são sinal evidente de que Maria continua, com Cristo e no Espírito, a sua obra de socorredora e de mãe. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Junto às redes, a imagem então se revelou. Esperança, desde o início nela se encontrou. Junto às redes, a imagem então se revelou. Esperança, desde o início nela se encontrou. Leva
leva os pedidos a Deus. Jesus, filho teu, sempre vai te escutar. O filho atende a mãe, basta confiar. Sim, ela vai te ajudar. Devoção vai além do que os olhos podem ver. Se Deus te escolheu, ó mãe, como não vamos crer na padroeira do Brasil, de pele morena, que todos chamam de mãe, Aparecida, 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 Mãe Aparecida. Leva os pedidos a Deus. Jesus, filho teu, sempre vai te escutar. O filho atende a mãe, basta confiar. Sim, ela vai te ajudar. Devoção vai além do que os olhos podem ver. Se Deus te escolheu, ó mãe, como não vamos crer na padroeira do Brasil, de pele morena,